Olá a todos, sejam bem-vindos, desde os antigos da casa até os mais novos que me conheceram recentemente. Hoje eu vou falar sobre uma coisa interessante que aconteceu com o meu pensamento econômico e depois vou dar uma aprofundada em algumas coisas, tá? Bom, como alguns já devem ter tido contato com esse texto, eu escrevi um texto reformulando as bases da ação humana para uma questão de expectativas, né. Não que isso esteja totalmente errado, né, é que assim, o motor da ação é uma escolha entre preferências, não basta apenas você estar insatisfeito com a situação atual em relação a uma situação mais desejada, mas que você acredite que essa situação menos desejada se perpetue, com a sua inação. Então assim, de certa forma, a as expectativas concorrentes que a gente tem sobre o futuro, elas influenciam muito mais a ação do que propriamente um conforto ou desconforto momentâneo. A gente também pode traduzir isso para satisfação e insatisfação. Então, até quando você está numa zona de conforto, você pode sair dessa zona de conforto, se você tem uma expectativa de que você vai estar numa situação ainda melhor no futuro, mesmo à custa de um desconforto presente, certo? Então, aquela ideia da ação humana, aquela parte do desconforto já é um pouco equivocada, certo? Não obstante o resto, a questão das categorias de meios e fins que deriva, né, do Aristóteles, elas se seguem independentemente dessa questão do desconforto, porque assim como você tem preferências entre expectativas, né, você formula seus objetivos e dá mais ou menos importância para eles em momentos diferentes, de acordo com essas expectativas também, né, o valor das expectativas e dos objetivos, ele tem esse despejar um no outro, nesse overlap. Então, a gente vê que as expectativas, elas têm um papel muito mais fundamental na ação. O Lachmann, ele não rompe com Mises, mas ele dá mais importância às expectativas, né. Ele é um misesiano, além de um hayekiano, né, e ele leva as coisas para um subjetivismo que muitas pessoas consideram extremo, mas que na fonte primária talvez tenha sido mal interpretado, assim como Kirchner também foi muito mal interpretado pela linha Rothbardiana Lachmanniana. Mas, sem entrar muito nessas controvérsias, eu escrevi um texto chamado Economia e Filosofia 1, e esse texto eu falo sobre não só a relação de filosofia com economia, mas sobre os fundamentos que eu vejo também, não apenas para a ação humana, né, mas até de enxergar o que os austríacos mais misesianos chamam de praxeologia, a ética. Porque a ética é o nome correto para a praxeologia, porque a ética é o estudo dos etos e dos costumes, e não obstante é o livro do Aristóteles em que existe essa análise teleológica de meios e fins. Essa análise que se tornou posteriormente a análise da economia, né, da economia política, partindo da microeconomia, partindo da ação das pessoas humanas, né. Então, quando a gente fala que a mínima unidade é a gente, porque temos consciências individuais, né. Então, quando a gente fala do Mises, embora eu concorde com várias outras coisas dele, assim como o Hayek também concordava, eu vejo mais uma aproximação em certos aspectos do mainstream do que com o paradigma kantiano do Mises. E como que eu me aproximo do mainstream? Né, como o Hayek já dizia nos seus textos sobre economia e matemática. A matemática na economia, ela não serve para uma modelagem empiricista, mas ela serve para uma descrição de padrões gerais, que são padrões de proporções matemáticas, e muitas vezes como figuras mentais que não representam exatamente a realidade mutatis mutandis da economia, mas que representam uma tendência geral que, geralmente no longo prazo, onde se isolam as variáveis perturbadoras, tende a prevalecer sobre as perturbações de curto e médio prazo na economia. Então, o que o Hayek fala é justamente isso, ele limita isso, o papel da matemática na economia, ele utiliza na teorização da teoria do capital, teorização da teoria é ótima, é até redundante, né, mas até na construção da teoria do capital. Se você pega o Garrison também com os modelos austríacos, os modelos mais modernos também, eles utilizam essas simplificações, sempre deixando claro que aquilo não reflete a totalidade e complexidade da teoria austríaca, que é apenas uma simplificação heurística, hermenêutica, né, de compreensão e de interpretação, certo? E por que que eu filtro essas coisas, né? Isso daqui basicamente é um manifesto neo-austríaco, né? Que o neo-austrianismo ele parte principalmente do Hayek, do Kirchner, do Peter Bethke. Eu acho que dá para integrar o Lachmann junto com o Kirchner, e é isso que o Resolver de Soto faz. Mas de maneira geral, até o próprio Rothbard, que era um matemático e ele era completamente contra a matemática na economia, ele utilizava modelos como simplificações e formas de explicações. Então, realmente, essa demonização dos modelos e da formalização às vezes acaba sendo até meio deletéria, impede o diálogo com outras escolas de pensamento, que, assim, estão no fundamento da escola austríaca de economia, certo?
Então, assim, quando eu falo das minhas referências, principalmente referências intelectuais, todas elas vão ter algum problema que vão me levar a uma discordância, né. Você tem o Jung, que substancializa o mal, né, que às vezes no shadow work fala pra você integrar a sombra, ele fala pra você não integrar tudo, só realmente aquelas partes que não necessariamente são erradas, ou melhor dizendo, socialmente erradas. Isso. Integrar só a parte que você não aceita para você realmente trabalhar em cima disso. Mas essa questão da integração da sombra no Jung é uma questão muito delicada. E o Jung, de verdade, na metafísica dele, na ontologia dele, ele substancializa o mal. E isso é uma coisa que tem problemas na metafísica, né? É um problema conceitual. Eu sempre vou bater na tecla que o problema do mal é um problema conceitual, certo? Principalmente nas discussões modernas, o lado dos ateus foge da discussão conceitual, mas esse é o calcanhar de Aquiles deles. É um problema, primeiro de tudo, conceitual, certo? Mário Ferreira dos Santos. Cara, no cristianismo, a religião do homem, ele subverte, né, o papel do cristianismo, ao invés de ser algo relacionado a Deus e à salvação do homem, ele flerta com algumas ideias um pouco complicadas, gnósticas, sincréticas, mas o Mário Ferreira dos Santos é um grande filósofo. Então, assim, também é um autor que você tem que filtrar o que é válido e o que não é válido. E para isso você precisa ter uma formação básica. Daí que entra a formação clássica, que tá tomando hate porque tem um monte de coach vendendo curso e oferecendo formação nenhuma. E para que você consiga filtrar, logicamente, e realmente ter uma análise crítica, né? Que nem, pô, a escola te ensina a criticar, mas não te ensina a analisar. Então, grande bosta de educação crítica que está sendo provida para você. O velho também, ele tem aquela ideia de que a filosofia surge do sofrimento, que é uma ideia fundamentalmente gnóstica. Tem alguns flertes com o perennialismo mesmo, tendo refutado René Guénon e outras ideias heréticas. Então, assim, o velho ele tinha seus defeitos, né? O velho, muitos também. Acho que o maior defeito do velho era se privar de estudar matemática para realmente entender ciência natural. Esse era o maior erro dele. E isso também custou bastante a reputação dele. Mas foda-se, reputação também. Mas enfim, eu acho que é um dos maiores defeitos do velho foi esse. Os austríacos extremistas, né, principalmente a galera mais do EMAI e do IMB, rejeitam a matemática 100%, e alguns, principalmente os mais hopianos, eles têm um apriorismo extremo, achando que você vai entender toda a realidade econômica sem o auxílio algum da experiência. São os puristas racionalistas, né. E esse racionalismo ele é problemático porque a matéria-prima da ação ela vem da experiência, embora não uma experiência tal qual nos moldes da física e de engenharia social, pelo contrário. Mas todo o conhecimento, ele primeiro passa pelos sentidos e depois ele vai alçando eh, categorias mais gerais, né? O Mário Ferreira dos Santos fala isso, que tem a experiência interna e externa, e que a assimilação ela vem por assemelhação, e que é do semelhante que você intelige o categórico. Mas enfim, e a imaginação, né, já pegando do velho, a imaginação ela é o intermediário que liga a especificidade da experiência com a generalidade do raciocínio, tá? Mas vamos lá, vamos continuar, né? Os economistas ortodoxos, eles estão do outro lado da rubris, reduzem tudo ao reino das quantidades, e ao observável mensurável, mesmo quando eles consideram outras questões além dos modelos, eles reduzem tudo ao observável mensurável, justamente porque eles se tornaram uma paródia de mau gosto da física. E agora os ANCAPs, cara, porque eu já fui ANCAP, eu ainda concordo com o argumento contra o Estado moderno, mas eu enxergo alguns outros problemas, mas depois a gente fala sobre isso, né? Mas eles focam quase exclusivamente na militância contra o Estado moderno, certo? Agora, a questão dos monopólios, que muita gente levanta os monopólios naturais como um problema no ancapismo, isso, na verdade, é relativo. Eu já fiz um vídeo sobre monopólios naturais na playlist de micro, falei do problema paradoxo do monopólio natural. Mas os monopólios podem se manter com armas. A questão é quem que teria a hegemonia das armas, hipoteticamente, uma sociedade libertária. E se a gente entrar na discussão hipotética, essa é uma discussão que é muitas vezes estéril, é uma masturbação mental. Desculpem o termo, né? É o termo que geralmente é usado. Então, discussões hipotéticas não são objeções válidas, tá? Mas eu acredito que não só os ANCAPs, como qualquer outra filosofia política, não apenas ideologia, mas filosofia política, ela acaba se prendendo a uma militância eh, cega, né. Mesmo como, pô, eu vou levantar a bandeira de ser ateu, ou eu vou levantar a bandeira de ser cristão. Eu que sou um católico, que realmente tem uma crença forte no catolicismo, eu não fico de militância, sabe. É uma coisa que pra mim militância de maneira geral é uma coisa muito irritante, certo. Mas isso daí é mais uma questão de personalidade do que realmente uma objeção analítica mais ponderada. Eu sou católico, cara. Eu sou católico não por ser santo, mas porque eu acredito na causalidade, mesmo que ela coexista com o caos. Eu sou católico porque a causalidade é circular sem uma causa primeira, porque eu enxergo no catolicismo a única religião que a sabedoria divina desafia a sabedoria humana.
E a teologia realmente desafia, assim, em coisas que já não estariam direto com a sua intuição, digamos assim. É difícil explicar, né? Eu já eu estudei, assim, muito acima outras religiões, budismo, eu acho que tem uma filosofia interessante, mas até mesmo a sabedoria humana que a gente vê na filosofia, o budismo ainda tinha alguma analogia a isso, né? Embora não de maneira tão desenvolvida quanto a filosofia grega clássica, mas ela desafia a soberba humana de uma maneira muito essencial. E a teologia mais filosoficamente consistente entre as outras religiões, de maior sabedoria prática para a vida humana, assim, os ensinamentos do Cristo são coisas muito específicas da vida humana que se repetem ao longo das eras. Eu sou católico porque, por mais que eu duvide da minha fé todo santo dia e saiba da minha miséria como pecador, eu sei que ao abandonar o catolicismo, eu abandono a causalidade e, igualmente, minha própria capacidade de entender o mundo. Ser católico não é cômodo. É viver com uma constante consciência no meu pecado e dessa minha responsabilidade moral. Se eu tivesse a escolha de não ser católico, eu não seria, mas de alguma forma eu sei que o catolicismo é verdadeiro. E eu não posso negar a verdade, ao menos não na minha inteligência. Então, esse é o principal motivo, né, de eu ser católico, além, lógico, né, das histórias dos santos, dos registros ainda mesmo muito limitados da existência de Jesus Cristo na história. E, assim, eu sou católico por graça de Deus, no fim das contas, né, no final do dia. Eu sou católico, livre mercadista, para revolta de muitos católicos e não católicos também, né. É engraçado, né, que meus amigos são esquerdistas e ateu e eu sou católico livre mercadista. É meio cômico, né. Católico, livre mercadista, neo-austríaco e, de certa forma, neo-aristotélico também, né, porque nem do Aristóteles eu concordo integralmente. Pô, o Aristóteles defendia que você podia ter escravos, cara. O Aristóteles defendia que o homem tinha mais dente na boca que mulher. O Aristóteles defendia uma física muito mais arcaica da que nós temos hoje, embora alguns critérios qualitativos ela ainda sustente. Então, assim, cara, eu não vou concordar com tudo que o Aristóteles fala, mas certamente o Aristóteles acertou muita coisa em termos de metafísica, em termos de ontologia, em termos da teoria geral do ser e da ciência. Tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo falando da minha disruptura, né, da minha ruptura, melhor dizendo, com o paradigma austríaco, até porque o que eu tô falando não é nada disruptivo, eu só tô agregando, relacionando e filtrando conhecimentos, como eu sempre fiz, e mostrando pra vocês que, cara, nunca concorde integralmente com uma pessoa só por concordar, nem comigo, cara. Certo? Sempre. Cara, pra você ter essa. Eu errei muito já no canal, tá? Inclusive, eu já vi outros vídeos antigos que eu discordei de mim pra cara. Eu falei, mano, eu falei merda, aqui eu me expressei errado, aqui eu não falei o que eu queria dizer. Até em vídeo off-topic lá que eu tava falando do. Que eu tava fazendo um vídeo sobre. Meu cachorro comeu um celular. Um vídeo que eu tava fazendo sobre Cyberpunk mesmo no canal secundário, que eu ia falar, meu amigo não é cristão como eu sou. E aí eu falei, ele não é cristão que nem eu. Aí, tipo, pô, igual eu, né? Pô, igual eu, mas eu sou cristão. Sabe? Então a gente comete ato falho. Economista troca muito termo na hora de falar, ele pensa num termo e falou outro. Isso é muito comum, tá? Eu já vi em muita aula de professor meu na faculdade. Então, a gente erra, cara, a gente erra. Então, pô, eu já errei pra caralho, mano. Na discussão lá contra o Henry lá, eu admiti erro meu, cara. Ninguém é foda, né? Não vou usar esse termo porque esse termo acaba sendo até de mau gosto. Mas os carinha ficam querendo dizer que eu não assumo erro. Porra, eu assumi erro pra caralho nesse canal, velho. Assumi erro pra caralho. Porque a gente é mortal, mano. A gente, pô, é falível pra porra. Já dizia o Karl Popper, né? O conhecimento científico vem da falibilidade, do falsificacionismo. Tá bom? Bom, é isso. Quem todos com Deus, omnium nos este, omnium tuninum, quem não acredita em Deus, que com a força do Luke Skywalker estaremos orando pela sua conversão. Forte abraço.